Isaías 53, a partir do verso 4. Amém? Se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amém? Feche seus olhos novamente. Ore agora. Fala: Espírito Santo, o que o Senhor tem para falar ao meu coração nessa noite? Espírito Santo, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso olhar para a sua palavra e entender que a sua palavra é boa, é perfeita, é agradável e é suficiente para mim. Ó Deus, nessa noite, que a tua graça, que o teu amor e que o teu poder sejam manifestos neste lugar. Essa é a nossa oração, a nossa entrega e o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, pensando um pouquinho sobre esse tema, é indispensável que eu faça uma introdução aqui para que você possa se localizar no meio de todo esse contexto que eu vou estar falando, tendo como foco esse tema, o que Cristo fez por mim. A grande questão é que quando nós paramos para pensar e refletir a respeito da grandiosa obra que Cristo fez por mim e por você, nós somos até levados ou tentados a ter uma visão totalmente distorcida, uma visão totalmente corrompida daquilo que é a verdade relatada na própria palavra de Deus a respeito de mim e de você. Nós somos tentados, diante daquilo que Cristo fez, a querer achar que nós temos algum valor nessa terra. Nós somos tentados a querer olhar para nós e achar que nós somos bons, que nós somos merecedores,
que nós temos algo em nós que Cristo olhou e falou assim, não, vale a pena morrer por eles. Eu vejo, sabe, uma riqueza grandiosa neles, eu vejo muita coisa boa nesse povo, eu vejo muita coisa que pode, né? Não é possível que só tem coisa ruim. Eu quero que você, diante dessa introdução, você entenda que eu não quero que você saia daqui cabisbaixo, eu não quero que você saia daqui triste, muito pelo contrário. Eu quero que você apenas entenda onde você está, onde nós estamos, onde a humanidade está e o que Cristo fez por ela. Quando a gente entende essa relação, muita coisa vai mudar no nosso coração. Então, eu não quero com essa introdução, baseado naquilo que nós vamos estar explanando aqui nos próximos cultos, que é uma série de mensagens, eu vou continuar. Eu não sei ainda se por mais 2, 3 ou 4 cultos, porque eu estou desenvolvendo ainda essa série, essa é a primeira mensagem. Mas eu não quero que, diante do pacote exposto dessa mensagem, você saia com o sentimento de que existe algum mérito em você diante de tudo aquilo que Cristo fez. Que existe algum tipo de bondade no seu coração diante de tudo aquilo que Cristo fez. Eu não quero que, depois de tudo aquilo que você ouvir a respeito daquilo que Jesus fez por você e por mim, que nós nos sintamos a última bolacha do pacote. Ou, para alguns, o último biscoito, né? A grande questão é que o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14, começa dizendo, porque o amor de Cristo nos constrange. E nós precisamos, então, olhar para a obra de Cristo na cruz, que é uma obra que revela o nível de amor dele por mim e por você. E nós justamente precisamos ser levados a um nível profundo de constrangimento. Nós precisamos ser impactados através dessa série e, diante disso, termos dentro de nós, do nosso coração, questionamentos gerados, perguntas levantadas, como pode um Deus fazer tudo isso por mim? O pastor falou ali a respeito do que a Bíblia diz que eu sou, qual é a minha condição, qual é a minha situação, e aí Deus vem e faz tudo isso por mim? Como pode isso? É justamente para gerar um constrangimento no seu coração. E você olhar e falar assim, é um amor inexplicável. É um cuidado inexplicável. Perguntas como sendo nós tão maus, né? Tão imerecedores, nós o levemos ou o tenhamos levado a fazer tudo o que ele fez. O objetivo dessa série é justamente nos levar a viver não por qualquer outra coisa que não seja para ele e por ele e para a glória dele. O objetivo dessa série é justamente despertar no seu coração um sentimento de constrangimento por tamanho amor demonstrado na obra de Cristo na cruz. E como eu estou dizendo, antes de falar então especificamente sobre alguns pontos daquilo que Cristo fez por nós, é extremamente importante ficar claro para nós a nossa condição aos olhos da palavra de Deus. Qual é a minha condição aos olhos da palavra de Deus? Se você fizer uma breve reflexão daquilo que o Pai revelou através de Moisés, num resumo dos 10 mandamentos, você acha que você não se enquadraria em alguns deles? Jesus resumiu os 10 mandamentos e disse, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, eles vão trazer uma relação de comportamento entre nós em relação ao nosso Deus e uma exposição de comportamento em relação a nós e ao nosso próximo e até a nós mesmos. Então, não adulterarás, não matarás, não roubarás,
não dirás falso testemunho, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se a gente parar para pensar de maneira bem resumida nos 10 mandamentos, com certeza nós somos transgressores de alguns. A pessoa fala assim, mas eu nunca adulterei. Mas Jesus vai lá dentro quando ele fala assim, se você olhar para uma pessoa de maneira impura, se você desejar, você já cometeu adultério. Então, a grande verdade é que a palavra de Deus, ela expõe aquilo que Deus espera de nós e nós somos transgressores da vontade dele. Nós erramos o alvo, porque pecar quer dizer literalmente errar o alvo. E sejamos francos, nós somos bons em errar o alvo. Não somos? Nós somos muito bons em errar o alvo. Quando a gente fala além do que devia, quando a gente não controla a nossa língua, quando a gente conta uma mentirinha, quando a gente engana alguém, quando a gente, sabe, eu fiz isso, mas eu não fiz. Nós somos bons em errar o alvo. Mas, pastor, fala para mim, então, o que a Bíblia expõe a respeito de quem eu sou de fato? Eu vou começar dizendo para você que a Bíblia nos mostra que nós somos moralmente corrompidos. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 29. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Diz assim: foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Olha o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. Nossa, pastor vai pegar bruto hoje. Você precisa aprender a olhar para a palavra de Deus e enxergar a verdade que o Senhor revela ao seu coração com alegria. Porque é tão bom quando alguém chega diante de nós e fala assim, você está indo no caminho errado. É tão bom quando alguém nos ama tanto a ponto de falar, não vai por aí que você vai quebrar a cara. É tão bom quando a gente descobre alguém no nosso caminho, que depois a gente vai olhar para trás e a gente vai falar assim, graças a Deus que Deus colocou aquela pessoa no meu caminho, que abriu os meus olhos. Aquela pessoa foi instrumento do próprio Deus para me colocar de volta no caminho do propósito e da vontade dele para a minha vida. Ninguém que ama de verdade vai ver você indo em rumo a um abismo e não vai te falar nada. Ninguém que realmente quer o seu bem vai ver você caminhando em direção à forca e não vai falar nada para você. Então, quando a Bíblia revela isso, olha o que diz Jeremias 17:9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? É isso que a Bíblia fala sobre nós. Que nós somos realmente moralmente corrompidos. Eu tinha uma série de versículos para começar essa introdução aqui, que vai falar sobre realmente quem a gente é. Mas eu não vou destruir tudo de uma vez. Eu não vou trazer tudo de uma vez, eu vou deixar um pouco para as próximas mensagens, para falar de fato quem a gente é. Qual é a nossa condição de corrompimento, de uma moralidade caída, mas a Bíblia não diz apenas que nós temos uma moralidade corrompida. A Bíblia também diz que nós somos culpados e condenados. É isso que a Bíblia diz. Olha o que diz o texto de Romanos, do capítulo 3, o verso 23. Diz assim, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Outra tradução diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe algum justo? A Bíblia diz que todos pecaram. Se o pecado é errar o alvo, se o pecado é transgressão em relação à vontade de Deus, se o pecado é abominação diante dos olhos de Deus, se o pecado é desagradar o coração de Deus, qual é o caminho que o homem está indo?
Qual é a direção que nós estamos indo? Se nós olhamos para Deus e vemos nele a revelação de um Deus não apenas amoroso, mas também justo. Se quando nós olhamos para a justiça humana e uma pessoa que cometeu um crime é levado diante de um juiz que está ali para fazer justamente o quê? Justiça. A justiça nada mais é do que a própria retribuição pelo crime que a pessoa cometeu. E a Bíblia diz que a cobiça traz à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, a separação eterna de Deus, a separação da vontade e da presença de Deus. Porque nós falamos não apenas de um Deus amoroso e justo, mas um Deus que também é santo. E se nós falamos de um Deus santo, não existe possibilidade, Deus não brinca de religiosidade, Deus não brinca de cadeia de regras, Deus não brinca de um livrinho de regras para nós seguirmos, justamente ou simplesmente porque ele acha bonito, ou porque ele acha que é legal, ou porque ele quer colocar limites na sua vida, ou porque ele quer realmente te privar de muitas coisas. Não! Quando Deus coloca a lei, a palavra dele, a verdade dele diante de nós, é justamente porque existe um princípio estabelecido daquilo que é santo e o que é profano. E não existe comunhão entre luz e trevas, entre santidade e aquilo que é profano. E Deus, sendo santo, ele não se contamina com aquilo que é profano. Por que não? Porque o não justamente é aquilo que vai nos levar à profanação, à contaminação. E não existe, então, possibilidade de relação entre aquele que tem uma vida profana e o Deus Todo-Poderoso. Simplesmente porque ele é um Deus santo. Simplesmente por isso. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 46, olha o que diz esse texto sobre a nossa culpa e a condenação. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles, e tu permitirás que os seus inimigos os conquistem e os levem como escravo para outras terras, próximas ou distantes. O texto fala, quando pecarem contra ti. Ele não fala se pecarem. Sabe por quê? Porque aquilo que herdamos de Adão, a natureza pecaminosa, nos inclina para o pecado. Então, a pergunta não é se nós vamos pecar, é quando nós vamos pecar. Porque a grande verdade é que todos nós pecamos. E ainda vamos pecar. A Bíblia mostra, então, essa verdade a respeito da nossa moralidade corrompida, a respeito da nossa culpa, a respeito da condenação. Mas, pastor, diante de tudo isso que o senhor está falando, o senhor falou que Deus é santo, que Deus é justo e que Deus vai punir o pecado. O senhor falou que nós somos pecadores, que nós somos condenados e que nós somos moralmente corrompidos. E agora? Olha o problema que o senhor colocou na nossa cabeça. Surge ou não surge um grande dilema na sua mente? Um Deus que é justo, um Deus que espera o que é bom daqueles que não têm possibilidade de oferecer algo bom. Existe um grande abismo, um grande dilema a ser solucionado, a ser respondido diante disso. E nós somos levados a perguntar, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós faremos? Como Deus, sendo justo, deixará a nossa transgressão impune? Como que isso pode acontecer? Como Deus pode ser justo sem condenar os que deveriam ser justamente condenados? Aqui está a chave da ideia central dessa série de mensagens. A resposta está justamente
no Filho dele, chamado Jesus. Na obra que ele realizou na cruz por nós. A solução ou a resposta para esse grande dilema se chama Jesus Cristo. A respeito de quem ele é, a sua essência e, consequentemente, aquilo que ele fez por mim e por você. Justamente através dessa obra de quem ele é, da revelação da sua essência, do se demonstrar a mim e a você, para nos levar a um lugar que justamente nós não merecemos. A resposta está em Jesus. É Ele que, através dessa obra, vai nos levar a um lugar de plena satisfação, de plena alegria, de pleno gozo, de plena gratidão. É quando nós olhamos para Cristo e para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, para uma lista de tantas coisas que Ele fez por nós, é que nós somos levados a esse ambiente de esperança confiante. É que nós somos levados a esse ambiente de plena segurança nele. E eu quero, então, discorrer para você e dizer que o objetivo dessa série é fazer você olhar para Jesus, talvez como você nunca antes olhou. Um dos objetivos dessa série é fazer com que, quando você ouvir o nome de Jesus, o seu coração sofra de uma certa arritmia cardíaca. Não precisa ser literalmente, mas pelo menos espiritualmente. Sabe aquele rapaz que está apaixonado por uma moça linda, né, amor? E que quando se lembra, quando ouve a voz, quando ouve o nome, o seu coração acelera. É quase isso. Um pouquinho mais. O objetivo dessa série é justamente fazer você olhar para Jesus de uma maneira diferente. É fazer com que, diante de tudo aquilo que Deus está revelando através de uma mensagem como essa, a sua vida seja profundamente impactada. Levar você a entender que, mesmo que limitadamente, a dimensão do amor de Cristo seja revelada ao seu coração. A profundidade do amor de Cristo seja trazida de maneira gloriosa à sua mente, às suas emoções, às suas estruturas, ao seu dia a dia, ao seu trabalho, às suas dedicações, aos seus planos, sonhos, projetos, aos seus desejos. Você sendo impactado e levado a uma vida apaixonante por quem Jesus é. Então vamos lá, o que Cristo fez por mim. E o que eu quero falar hoje para você são só duas coisas. Nos próximos cultos eu vou discorrer sobre várias outras coisas a respeito do que Cristo fez por mim e por você. E o primeiro ponto hoje, o que Cristo fez por mim? Ele se esvaziou e abriu mão de toda a sua glória. Inicialmente, para os poucos entendidos, ou os com entendimento mero e superficial a respeito do que é de fato se esvaziar, do que é de fato abrir mão de toda a sua glória, parece algo muito simples. Você sabia que esse texto que eu vou citar para você de Romanos 2, versos 6 e 7, ele trata a respeito de um dos maiores mistérios da teologia. É o mistério do esvaziamento do Verbo eterno. Os teólogos quase que fundem suas cabeças, os fios da mentalidade dos melhores e maiores teólogos entram em curto-circuito quando param para pensar a respeito da complexidade e da profundidade desse texto de Filipenses 2, 6 e 7. Olha o que diz. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo
a que devesse se apegar. O verso 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. William Barclay vai dizer que esta é a passagem mais importante e mais emocionante que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus. O Filho eternamente criado, num ambiente eterno com o Pai, se esvaziou de toda a sua glória. Abriu mão de toda a sua glória. Para quê? Mas a gente não é tão ruim. Mas a gente não é tão mal. A Bíblia diz assim que para morrer por um justo, pode até ser que você ache alguém para morrer. Mas para morrer por um mal? Por um pecador? Se eu dissesse para você, você que tem um filho, você que tem um parente, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, olha, você precisa doar um órgão seu para salvar. Se for um filho, fala, olha, se tiver que doar o meu coração, se eu tiver que morrer, eu vou morrer pelo meu filho. Mas e por aquele que você nem conhece? E por aquele que talvez está lá fora e matou alguém? E tem feito males e males, piores talvez do que nós fazemos? Você seria capaz de doar a sua vida? Você seria capaz de abrir mão de algo por essa pessoa? Eu preciso que você entenda, quando você olha para homens que na história foram profundamente usados pelo diabo e tiveram a sua maldade potencializada e mataram milhares e milhares de pessoas e impuseram regimes de morte, regimes de massacre contra crianças. Eu preciso que você entenda que quando Jesus se esvazia, ele abre mão de toda a sua glória, ele o fez também por causa dessa pessoa. Eu preciso que você entenda que o que Paulo está querendo dizer é que ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Ele não abriu mão da sua divindade. Aliás, ele continua sendo Deus, mas ele decidiu se tornar homem. Ele não abriu mão de quem ele é, mas ele abre mão dos seus privilégios. Pensa que você tem legalmente o direito no seu trabalho de gastar um cartão lá de 50 mil reais por mês. E você voluntariamente abre mão de todos os seus privilégios por causa de alguém. Pensa que você tem o direito de fazer uma viagem de 10, 12, 15 horas numa classe executiva da Emirates Airlines, por exemplo. Onde você com certeza é muito bem servido. Onde você vai ter uma cama, literalmente uma cama, para você deitar e descansar durante essa longa viagem de 12, 13 horas. E você abre mão dos seus privilégios para estar lá na última classe, apertado, comendo uma comida ruim. Às vezes o ar não gela direito lá, ou gela demais. É criança chorando para todo lado. É gente espirrando, tossindo do seu lado. Jesus abriu mão dos seus privilégios por causa de mim e de você. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele deixou o céu, a glória e o trono por causa de você. Ele renunciou o seu ambiente de glória e a sua majestade para que pudesse sujar os seus pés nessa terra, ao meu lado e ao seu lado. O que Cristo fez por mim? Ele deixou o ambiente eterno, o ambiente do céu, onde anjos o adoraram, onde anjos cantavam para ele. Sabe, em outras palavras, Paulo está dizendo que Jesus
Ele não deixou a sua divindade ou a natureza de quem ele é, mas ele abriu mão dos seus privilégios. E você precisa entender nessa noite que Jesus abriu mão de sua honra no céu para ser humilhado por aqueles os quais ele veio para salvar. Jesus se fez humilde para alcançar os orgulhosos. O que Cristo fez por mim? 2 Coríntios 8:9 diz assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre. Ele se esvaziou de suas glórias excelsas nos céus, por amor de mim e de você. Se a gente parar para pensar num passado não tão distante, vocês lembram dos ataques de 11 de setembro? Quantas pessoas morreram naqueles ataques? Vocês sabiam que muitos bombeiros morreram naqueles ataques? E eles não estavam lá na hora que o avião bateu. Mas eles foram mobilizados para aquele lugar com um único objetivo: salvar pessoas. E pasmem, muitos daqueles bombeiros, depois de salvarem tantas pessoas, ainda assim, decidiram voltar para o prédio, mesmo sabendo que haveria uma grande possibilidade do prédio desabar com eles lá dentro. Isso é um exemplo só do que é você abrir mão de privilégios por um objetivo, por um foco. Tem um homem chamado Jim Elliot, um missionário. E Deus colocou no coração dele de evangelizar uma tribo extremamente violenta. Deus despertou isso no coração dele. Se eu não me engano, eu vi a história desse camarada no seminário através de um livro, e acho que tem até um filme que conta a história desse missionário. Depois você pesquisa, chama Jim Elliot. E ele fez o que fez até o momento que ele foi parar lá na tribo que ele queria evangelizar. E ele foi morto a flechadas no primeiro contato que teve. Mas, depois de um tempo, a sua esposa teve a oportunidade de voltar lá e evangelizar e ganhar para Jesus, talvez os mesmos homens que mataram seu marido. O segundo ponto que eu quero falar para você é que Jesus, além de se esvaziar e abrir mão de toda a sua glória, é que ele veio e se fez homem. Gálatas 4, do 4 e 5 diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Você precisa entender que Jesus abriu mão de toda a sua glória e se esvaziou e voluntariamente veio como homem justamente para se identificar com a raça a qual ele salvaria. Era necessário que ele se tornasse homem para salvar a vida de um homem. A Bíblia diz que ele foi enviado pelo seu pai e nasceu de uma mulher. Ele se identifica com a raça a qual veio para salvar. Como Deus, ele não teve mãe. E como homem, ele não teve pai. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Como Deus, ofereceu um sacrifício perfeito e infinito. Como homem, ele te representou na cruz. Ele morreu na cruz como homem. E como homem que veio, justamente para estar no meu e no seu lugar.
o que Cristo fez por nós. Hebreus 2,14 diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Jesus estava na cruz, na sua morte e na sua ressurreição, vencendo a morte, que era para mim e para você. Queria convidar você para ficar de pé agora. Sabe, se nós pararmos para pensar na relação de Cristo na eternidade, no ambiente que ele estava, como ele vivia, na primeira classe, tudo tranquilo. E ele decide vir como homem. E é tão complexo isso, porque quando Jesus decide vir como homem, ele assume uma condição que era totalmente contrária à que ele vivia. Quando Cristo veio como homem, ele assume limitações que antes não tinha. Limitações como sentir fome. Limitações como viver o cansaço, como sentir dores, como ter sono. Limitações que ele não tinha, mas por amor de mim e de você, ele fez. O que Cristo fez por mim. Você e eu precisamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para entender que Cristo fez por nós muito mais do que merecíamos. Aliás, ele não veio trazer para nós o que nós merecíamos. Porque parece um pouco forte, parece um pouco agressivo, mas isso deve mexer no seu coração. Alguns dizem que realmente a grande verdade é que nós somos merecedores do inferno. É isso que nós merecemos. Mas aí você olha para aquilo que Jesus fez. Isso não constrange você? Isso não mexe com você? Isso não faz você olhar para Jesus de maneira diferente? Será que nós estamos dispostos a fazer por Jesus, pelo menos um pouco, mediante tudo aquilo que ele fez por nós? Será que nós podemos refletir em uma frase como essa que diz que ele deixou o seu status de rei para ser escravo, viver entre escravos, para fazer desses escravos filhos do rei? Será que isso não mexe com o seu coração? Será que isso não mexe com o seu entendimento a respeito da vida a qual você tem decidido e escolhido viver? Antes, eu devia tudo e ele pagou tudo. Ele abriu mão do que era dele para me dar o que nunca seria meu. Como dizia um pastor amigo meu, isso é Jesus para viver por ele. Isso é Jesus para morrer por ele. Nenhum de nós estaríamos dispostos a fazer por Jesus o que ele fez por nós. Meu objetivo aqui nessa noite, Senhor Rosélio, todos vocês que estão aqui, Dona Agostinha, é que todos nós saiamos daqui com o nosso coração constrangido com tanto amor. Com o nosso coração extremamente, profundamente reflexivo a respeito de quem nós somos
e o que Cristo, mesmo diante de tudo isso, fez por nós. Simplesmente para tornar possível a salvação. Simplesmente para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Simplesmente para que nós pudéssemos, através de uma ação poderosa do Espírito Santo, viver uma vida cada vez mais em conformidade com a vontade dele para a nossa vida. Não desperdice aquilo que Cristo fez por você. Não deixe com que os prazeres desse mundo levem você a viver uma vida que menospreze, jogue na lata do lixo tudo aquilo que Cristo fez por você. Amém? Feche seus olhos nessa hora.